Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos fazer a gravação, né, com relação à correção do simulado envolvendo o técnico judiciário do TRF, tá? Então, a gente sabe que é uma prova, então, na nossa matéria, é claro, que não exige tantos conhecimentos, vamos dizer assim, mais simulares, tem alguns, tá? Mas é uma prova um pouco mais tranquila. Então, para quem vem estudando, eu acredito que vocês arrasaram lá, tá? Então, vamos começar com a questão 17, né? A questão 17 diz para nós assim: a denúncia ou queixa será rejeitada quando? Bom, o que nós queremos saber aqui, né? O que a pergunta nos está trazendo? A discussão aqui é quais as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa no procedimento comum, né? Isso tá lá, tá, gente? No artigo 395 lá do CPP, né? Então, o 395 do CPP vai dizer para nós que nós vamos rejeitar a denúncia em 3 situações. Quais delas, tá? Quando a denúncia ou queixa, claro, né, for manifestamente inepta, ou quando faltar uma das condições da ação, e quando faltar justa causa. Tá? Porque qual é a ideia? A gente tem que pensar assim, ó, se a gente entende, a gente não esquece mais para não ficar decorando e confundindo. Aqui o Ministério Público, ele ofereceu a denúncia, ou o querelante vai lá e ofereceu a queixa. O juiz, para dar início a esse processo, porque é isso, quando ele recebe, a gente começa um processo penal, né? Então, para ele dar esse início, ele tem que ver se os elementos processuais, ele ainda não pode discutir mérito, vocês entendem? Ele tem que ver se tem o básico, que é isso, né? Se tem todos os elementos necessários, né? E inclusive justa causa, que a gente sabe que é um conceito complicado em processo penal, mas é ter um mínimo, assim, de indícios de autoria e materialidade. Aí, então, se não tiver uma dessas 3, ele rejeita e o processo nem começou. Aí, inclusive, o Ministério Público, se quiser, pode recorrer. Agora, se ele receber, né, aí vocês sabem, ele vai citar o réu para ele apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Se não tiver essa resposta à acusação, tem que nomear um defensor, lembrem-se, novo prazo de 10 dias, nunca pode ficar sem defesa. E aí, depois dessa defesa, é que ele vai fazer a análise da absolvição sumária, que a gente fala, que está lá no 397. Aí sim, ele já pode ter entrado para ver um pouco do mérito, né? Daqui a pouco, na resposta à acusação, já tem elementos para discutir se efetivamente aquilo nem é crime, então não tem por que seguir adiante. Então, o que diz lá o 397 com relação à absolvição sumária? Vai absolver sumariamente quando for manifestamente, aí manifestamente significa escancarado, tá? Então, manifestamente causa excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, assim vai. Ou causa manifestamente excludente de culpabilidade, só cuidado, tá? Põe lá o exceto o 26 do Código Penal, que vocês sabem, que é o caso do inimputável por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Vocês sabem que esse cara, né, o cara que é considerado um doente mental, não dá para absolver sumariamente, porque no final ele pode pegar uma medida de segurança, lembram? Aí ainda assim, se não existir infração penal, inexistência de infração, né, vocês estão dizendo, poxa, Mari, mas como? Se já excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, o que sobraria aqui? Aquelas de excludente de tipicidade, vocês viram, crime impossível, nossa, erro de tipo, arrependimento eficaz, princípio da insignificância, né? E claro, por último, se tiver extinta a punibilidade. Está prescrito o processo. Então, para que eu vou seguir adiante com esse processo? Então, lembrem-se, tá? Na questão do recebimento ou rejeição, as hipóteses de rejeição estão ligadas à matéria processual, tá? Enquanto aí sim, depois da resposta à acusação, a análise de absolvição sumária, é que a gente entra no mérito mesmo, se já dá para ver. Então vamos lá para nossa questão, né? Diz assim, a denúncia ou queixa será rejeitada quando há faltar justa causa para o exercício da ação. Essa é a alternativa correta, porque vai entrar no 395, inciso 3. Agora, por que as outras estão erradas? Olha lá a letra B. O fato narrado evidentemente não constituir crime. Como eu disse, isso já é discussão de mérito, então isso vai ser discussão de, ou melhor, vai ser possibilidade de absolvição sumária, porque tem que ter tido a resposta à acusação para trazer isso. Se estiver extinta a punibilidade do agente, de novo, se eu quero discutir prescrição, esse tipo de coisa, já tem que ter tido uma defesa para eu poder perceber isso. Aí a letra E, olha a malandragem, for manifestamente apta. Se ela é apta, eu vou receber, né? Eu não vou receber ela se ela for inepta, tá? É isso que a gente fala da inépcia da denúncia, né?
E aí a letra E, existir manifesta causa excludente da ilicitude do fato. De novo, se é esse tipo de discussão, gente, que entrou, se é crime, se não é crime, você só vai ter essa discussão depois você ter a resposta à acusação. Porque pensa, ó, se o Ministério Público denunciou é porque ele acha que é crime, né? Então ele denunciou pensando que é um crime. Então, obrigatoriamente, para você poder ter essas teses, já tem que ter tido a resposta, e aí por isso que é a absolvição sumária. Portanto, a resposta certa é a letra A. Tá? Agora, vamos seguir adiante. Na segunda, então, nós temos lá sobre a prisão em flagrante. Diz, considere, 1. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Se vocês quiserem anotar lá para dar uma olhadinha depois, artigo 322 do CPP é que vai dizer isso, tá, gente? O 322, então, ele diz, né, depois da reforma que a gente teve, como uma maneira de, vamos dizer assim, acelerar um pouco esses processos. Se o camarada é preso em flagrante, portanto, e o crime que ele cometeu, a pena máxima é até 4, o delegado, quando está terminando o auto de prisão em flagrante, se ele vê isso e vê que tem os requisitos para liberdade provisória, ele já dá a fiança, né, e a liberdade provisória desse cara, tá? Agora, se passar de 4 anos, tá, gente? Esse camarada, para ter a fiança, vai ter que ser obrigatoriamente pelo juiz, tá? E por mais que o auto de prisão em flagrante tenha prazo de 24 horas, lembram? Para subir lá para o juiz fazer as análises, não se esqueçam que o 322, lá no parágrafo único dele, vai dizer, tá? Que aí o juiz depois, ele vai ter as 48 horas para, inclusive, decidir sobre essa fiança, tá? Agora, a 2 diz lá, não será concedida fiança nos crimes de injúria racial. Isso tá no CPP, se vocês olharem lá, vai ter as hipóteses que não tem, que são os crimes inafiançáveis que a gente chama, né? E uma das hipóteses, então, é a do 323 no inciso 1, só que não de injúria racial, tá, gente? Então, cuidado. Quando diz lá que não vai ser concedida a fiança, diz pro crime de racismo. Porque você sabe que, na verdade, a Constituição é que diz que o racismo, né, é inafiançável e imprescritível. O crime de injúria racial é o crime do Código Penal. Diferença, gente, só pra vocês lembrarem. Racismo é o crime que está nessa lei, se vocês quiserem olhar. Artigo 20, Lei 7.716 de 89, que é a lei de discriminação racial. E que não é só para raça, é raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E esse crime aqui, o que a gente chama de racismo, tem que ser atingir o grupo, tá? Quando você xinga uma coletividade, os gaúchos são preguiçosos. A injúria racial é crime contra a honra, que é o quê? Quando você xinga um indivíduo, né, uma pessoa única, por uma questão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e mais, amplia, tá? Deficiência e idade, idoso, tá? Então, se eu digo assim, seu velhaco, né? Ou seja, eu uso da idade da pessoa para xingá-la individualmente, aí é injúria racial. A injúria racial tem direito, sim, à fiança, tá? Então, lembrar, é o racismo que é inafiançável. E não me esquecendo nunca, né? Só para não, né, meu coração. Mesmo que seja inafiançável, tá, gente? Tem direito à liberdade provisória, não se esqueçam disso. Você só vai ficar preso depois do flagrante se for convertido em preventiva, tá? Tem que ter requisito de preventiva, senão vai soltar. E se é inafiançável, sem fiança. Agora, olha lá, 3. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Isso está correto, tá, gente? Essa é a ideia da fiança. A fiança é uma maneira, a gente diz assim, ó, a gente está obrigando o cara a pagar um dinheiro, que tem que levar em consideração, lembra? A condição econômica dele, inclusive. Aí a gente está obrigando ele a pagar um dinheiro e dizendo, ó, só que daí eu te deixo ser solto, mas para você ter esse dinheiro de volta, não se esquecem, devolve, né? Se para você ter esse dinheiro de volta, você tem que cumprir algumas regrinhas, né? E essas regrinhas estão ali, então, no 327. Só para anotar aqui para vocês olharem lá depois, tá? Então, o 327 do CPP vai falar, então, que ele, dada a fiança, ele tem que fazer esses atos aqui, que é comparecer sempre que intimado. Essa é a lógica. Se ele não aparecer, tá, gente? Se ele não foi devidamente intimado e não compareceu, não se esqueçam. O que vai acontecer com essa fiança? Ela vai dar como quebrada. Quebrada, tá, gente? Não é perder o valor total, é perder metade, tá? A gente já vai ver ali a outra que fala, né? Quando é que você perde efetivamente o valor da fiança. Mas daí quebrada, ele vai ter que perder metade e o juiz decide, então, daqui a pouco, converter numa preventiva. Mas tem que ter critério de preventiva. Agora, seguindo.
A 4 diz assim para nós: a fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Isso está corretíssimo, tá, gente? Isso está lá no artigo 334 do CPP, tá? E uma ideia do quê? Por mais que a gente saiba que hoje, normalmente, a fiança ela vai surgir, né, dado prisão em flagrante, a questão toda é, se daqui a pouco o juiz entender, tô achando que essa pessoa vai talvez fugir aqui do processo, ou seja, ela quiser dar como uma cautelar alternativa, vocês me entendem? Então não tem problema nenhum. Ou foi arbitrada a fiança, você demorou para conseguir pagar, e enfim. Então não tem prazo para o pagamento da fiança, tá? Então por isso, o inciso 4 está correto. Aí a 5 vai dizer para nós assim, ó. No caso de perda da fiança, o seu valor, tem aqui eu lendo ali, né? O seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será destinado à reparação do dano sofrido pela vítima e seus herdeiros. Isso está errado, tá, gente? Vejam, lá no artigo 345 vai falar da destinação da perda, tá? E o 344 vai dizer quando que você perde. Perder fiança, como eu disse, só acontece em uma segunda hipótese, que é o quê? Quando o cara não aparece para cumprir pena. Se o cara for condenado e não aparecer para cumprir pena, aí ele perde a fiança. Se não, gente, de novo, devolve o dinheiro para ele, claro, sempre descontado as custas. Agora, se perdeu a fiança, porque ele não fez isso, o artigo 345 vai dizer o seguinte, ó, ele vai deduzir as custas e os encargos. Só que o resto do dinheiro não vai para a vítima e seus herdeiros, tá, gente? O resto do dinheiro vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Vocês sabem que é aquele fundo, portanto, que, enfim, é alimentado pelas penas de multas e etc. Portanto, tá, gente? Se a gente vê ali quais que a gente viu certa e errada, a gente vai ver que a 1 estava correta, né? A 13 estava correta e a 4 estava correta. Portanto, a resposta certa é a letra I. Tá? Agora, seguindo, vamos lá para a questão 19. Diz assim, acerca do que dispõe o Código de Processo Penal sobre as diversas modalidades de comunicação processual. Então aqui nós entramos na questão citações e intimações, né? Que é uma parte sempre cheia de detalhezinhos, mas aqui essa questão com a legislação vocês conseguiam responder tranquilos. A letra A diz assim, se o réu estiver preso, será citado na pessoa de seu defensor. Nunca, tá, gente? Além do... já fiquei sem quadro. Além do artigo 360, tá? Vocês vão anotar isso, tá? O artigo 360 do CPP diz isso expressamente. Se ele estiver preso, ele vai ser citado pessoalmente. É muito lógico. Gente, ele está sob custódia do Estado, né? Como é que o oficial de justiça vai achar ele? Já está no Estado, é super fácil. Então imagina pular, não tem como pensar nisso, tá? Agora, a letra B. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Essa é a alternativa correta, que vai estar lá no 366, então, do CPP para nós, tá? Porque a ideia é exatamente isso, né? A gente cita por edital, a gente sabe, tem a previsão, em 15 dias e etc. Né? Porque a gente não sabe onde ele está. Só que, se eu citei ele por edital, gente, ele não compareceu, não dá no processo penal. Imagina eu iniciar um processo sem o cara saber, porque é isso que a gente está entendendo. Então vai ter que suspender esse processo. Mas, por óbvio, para não correr risco, suspende o prazo prescricional. Aí a letra C diz, estando o acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante precatória. Bom, essa aqui talvez para quem também já estuda as outras áreas sabe que quando a gente fala em citação no estrangeiro, vai valer isso para o processo penal, e eu acredito, para o processo civil também, né? Que na verdade o que a gente vai utilizar, né? E o 368 do CPP colocou para nós, é a chamada carta rogatória, né? Porque a rogatória, então, é aquela que você vai mandar para o exterior para conseguir fazer a citação desse cara lá, né? Agora, interessante destacar, tá, gente, que no caso do processo penal, se for por rogatória, não se esqueçam, tá, no 368, que suspende também a prescrição. Claro, a gente sabe que pode demorar muito essa comunicação entre países, né? Agora, vamos ver ali as outras duas porque estão erradas. A letra D diz, a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por oficial de justiça, tá? Isso está errado pelo seguinte, o artigo 370, tá? Parágrafo 1º, que essa é a parte que começam as intimações, a gente já não está mais falando de citação, né?
Então, em caso de intimação, ou seja, da ciência dos demais atos processuais, a gente sabe que a intimação, aí sim ela vai fazer dessas pessoas, tá? Do advogado, do querelante, do defensor e do assistente. Esse pessoal vai ser intimado por o que a gente fala lá dos órgãos de publicação, né? Os órgãos incumbidos pela publicação, né? O réu continua, então, pessoalmente no que for possível, a gente sabe que está lá previsto. Mas esse pessoal, em caso de intimações, aí não precisa ser pelo oficial de justiça. Aí a letra E lá, verificando que o réu se oculta para não ser citado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Cuidado, tá, gente? Essa alternativa eu já vi em muitas provas. Não se esqueçam assim, ó, para ser citado por edital, 361 vai dizer o quê? Que a gente não sabe onde está o réu. Né? Um réu encontra-se em local não sabido. Ok, aí a gente vai para edital. Agora, se você sabe onde ele está se ocultando, a gente vai jogar lá para o processo civil. A gente vai fazer a citação por hora certa, aos moldes do processo civil, como vocês estão aprendendo lá, tá? Por isso, então, tá errada a letra E. Portanto, a resposta certa é a letra B. Seguindo, questão 20. À luz do que dispõe o CPP sobre os sujeitos da relação processual, A. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou o seu representante legal. Isso está correto. É isso que nós temos lá no artigo 268, tá, gente? Vou botar ele aqui para vocês, tá? Então, no artigo 268, quando fala, então, né, das pessoas, ali é aqueles sujeitos do processo, né? Ele vai ter, então, a figura do assistente da acusação, né? Inclusive, ele diz, ou ofendido representante legal, ou as pessoas indicadas no artigo 31 do CPP, né? Que são as pessoas, então, que representam o ofendido e representante legal e etc. Então, gente, sim, essa é a ideia do assistente da acusação, tá? Ele pode apresentar, inclusive, apelação quando o Ministério Público não recorrer, tá? Então, ele pode, em todos os momentos, intervir. Só lembrar que ele não é considerado acusação 100%, porque eu sei que o nome é assistente da acusação, né? Mas ele tá ali para garantir as provas no cível, tá, gente? Agora, a letra B. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, inclusive. Qual é o erro, tá, gente? Porque realmente isso aqui é uma hipótese de suspeição. Você imagina? Né, gente? Acho que tem outras alternativas ali sobre isso, né? Mas a ideia é você, imagina, o juiz é o pai e o filho é o promotor. Tem como você ter um processo, né? Enfim, parcialidade, etc. Só que o erro, tá, gente? Anotem lá, depois vocês deem uma olhadinha. Porque o artigo 253, ele vai dizer isso, né? Ah, e aplica-se essa questão de ser parente, etc. O erro é o finalzinho lá, né? Aquela palavrinha, até o 4º grau. Aqui é até o 3º grau, tá, gente? Mas se vocês lembrarem, no penal e no processo, geralmente quando envolve essa questão de familiar, de alguma responsabilização, sempre é o 3º grau. Sempre para no tio e sobrinho quando a gente vai pros lados, por exemplo, tá? Então lembre-se que o único errinho ali, tá? É o linha reta ou colateral até 3º grau e não 4º grau. Agora, a letra C diz para nós assim: as disposições sobre suspeição dos juízes não se estendem aos serventuários e funcionários da justiça. Isso está errado, tá, gente? O artigo 274 vai dizer exatamente o contrário. Só tem um artigo falando da suspeição, tá, gente? Sobre os serventuários. E ele diz isso, que as disposições se aplicam aos serventuários e funcionários da justiça no que couber. Aí, claro, vai ter que ver qual é a situação, qual é o serventuário. Mas, sim, se o escrivão, né, ou até o estagiário, daqui a pouco tá mexendo no processo, é parente, enfim, isso tudo pode ser considerado suspeição, dependendo do como foi feito. Aí a letra D diz: o corréu no mesmo processo poderá intervir como assistente do Ministério Público. Vejam, gente, isso está previsto no artigo 270, que está errado, né? Não pode. Faz todo sentido do mundo. Se vocês entenderem essa frase, porque isso aqui é meio que a literalidade do código, tá? Mas olha só o que está dizendo. Que o corréu, tá? Então, tipo assim, eu fui denunciada por um crime junto com uma pessoa, tá? E nós dois estamos respondendo por esse crime. Aí, você está querendo dizer o quê? Que esse cara que fez o crime comigo pode entrar como assistente da acusação contra mim. Não dá, né, gente? Aí seria muita sacanagem. Fica muito louca essa relação processual, tá? Imagina ele ser defensor, enfim, ser a defesa em nesse processo, do mesmo fato, e depois a assistente da acusação para contra mim. Maluco. E claro, o 270 já traz expressamente. Não pode ele intervir, o corréu nunca vai poder intervir como assistente do Ministério Público, tá? No mesmo processo, é claro. E aí a letra E: nenhum acusado, exceto se estiver foragido, será processado ou julgado sem defensor.
Gente, por mais que isso esteja no artigo 261 também, né? Porque está errado, óbvio que está errado. Mas nem precisava do 261, tá, gente? O artigo 5º da Constituição vai dizer que todo mundo tem direito à ampla defesa. Ampla defesa engloba a defesa técnica, tá, gente? Então, nenhum acusado será processado sem defensor, ponto. Não tem o que fazer, tá? Mesmo que ele esteja foragido, e o CPP ainda diz, mesmo que ausente, mesmo que foragido, ele é ainda exaustivo. E tem súmula, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem uma súmula, que é a súmula 523 da STF, que vai dizer de novo, parece que precisa ficar falando o tempo todo, né? Vai dizer, olha, se a falta de defesa constitui nulidade absoluta, tipo, óbvio. Claro que aí a súmula vem pro resto, né? Que a defesa ruim, aí a nulidade relativa, isso tem que provar. Mas então não se esqueça, tá, gente? Não tem nenhuma possibilidade hoje no processo penal de você ser julgado sem um defensor. Vai ser ou nomeado ou constituído, mas tem que ter um defensor. Portanto, a resposta certa da 20 é a letra A. Né? Agora, vamos seguir para recursos. Deixa eu arrumar aqui só. Isso. Em relação aos recursos no processo penal, é incorreto afirmar. Então, nós vamos procurando a errada agora, tá, gente? Então, diz lá o seguinte. A. Não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Isso está certo, tá? Artigo, vou usar esse ladinho aqui. 577, parágrafo único, tá? Único lá do CPP. E ele vai dizer para nós, então, se não tiver interesse, esse é o chamado princípio do interesse. Se você não tiver interesse, você não pode entrar com recurso, tá? Tem que ser algo que é interessante para você, tá? Agora, olha lá a letra B. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Isso também está correto, tá? Isso também está lá no artigo 579. A ideia é, você tinha que ter entrado com recurso X e você entrou com recurso Y, se mostrar que não tinha má-fé, eles vão receber. Né? Porque a ideia é para garantir o duplo grau de jurisdição no processo penal, né? Para garantir que essa decisão seja vista duas vezes. Vocês já entenderam isso de recursos, né, gente? O processo penal é bem diferente. Você sabe que tem interposição. Ou seja, eu posso só dizer, vou recorrer, e isso é o suficiente para obrigar esse processo já ir para o TJ, por exemplo. Mesmo que, tipo, não tenha fundamento, né? Porque a ideia é sempre garantir o duplo grau. Então é isso, né? Só que, claro, o problema é o que é essa má-fé, tá, gente? É complicado na vida real. Sei quem faz prova da OAB, de vez em quando erra o recurso, né, erra a peça, que é um recurso, quer recorrer da prova da OAB, e aí quer alegar o 579. Pô, mas não vai conseguir, porque você é um advogado, você está treinando, vai ser considerado má-fé, tá, gente? Agora, letra C. No caso do concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Correto também. Artigo 580, lá do CPP, que é essa ideia. Imagina, de novo, lembra aquele processo que eu disse? Eu e o fulaninho estamos sendo, sei lá, processados por um roubo. Veio a pena para nós dois, e eu disse assim, cara, quer saber, eu vou começar a cumprir essa pena para acabar logo. E ele resolve recorrer. E vai que o tribunal reconhece que esse roubo não foi consumado, que esse roubo foi tentado. Poxa, a tentativa é uma minorante, diminui a pena bastante. Se a gente fez junto e ele conseguiu essa redução, vai ter que vir para mim, tá? Vai ter que intimar o juiz da execução, onde eu tô cumprindo pena, para diminuir. A não ser, é claro, como tá dizendo ali, ó. A não ser que seja de caráter exclusivamente pessoal, né? Vai que aumentaram a pena dele com agravante reincidência. E ele consegue provar que, na verdade, ele não era reincidente. Isso não vai vir para mim, porque é algo pessoal do cálculo de pena dele, tá? Agora, vamos ali para a letra D, ó. Diz assim, o Ministério Público poderá desistir do recurso que haja interposto. Essa é a alternativa que nós precisamos aqui, né, que nós vamos marcar, porque é essa que está errada, tá, gente? O artigo 576 vai dizer para vocês, então, que uma vez o Ministério Público interpondo o recurso, tá, gente? Com base no princípio da indisponibilidade, ele não pode dispor depois disso. Então, se ele interpôs, ele vai ter que seguir até o fim, tá? Porque pensa assim, ó, o Ministério Público não é o promotor, porque eu sei que vocês pensam assim, o promotor está processando. Não, é a promotoria, é o MP. Então, se aquele promotor entrou e aí veio outro, não interessa, tem que seguir em nome do Ministério Público, tá? E aí a letra E, ó, a renúncia do réu ao direito de apelação manifestada sem assistência do defensor não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Vejam, isso é uma súmula, tá, gente? Que é a súmula 705 do STF.
E essa súmula vai dizer exatamente isso, tá? Porque qual é a ideia, tá? A hora que chega, então, a sentença, tá? Você vai intimar o advogado, o defensor, né? E você vai intimar o réu, você tem que intimar todo mundo, né? Pessoalmente, regra. Então, pensa assim, ó, vai que o réu disse assim, tá, não vou recorrer. Mas o advogado, quando ele foi intimado, tá? Ele pegou e disse assim, não, eu quero recorrer. E aí tá dizendo ainda, ó, manifestada sem assistência do defensor, ou seja, o réu por conta, ele nem sabia direito, daqui a pouco ele disse, não vou recorrer, porque ele não sabe o que é recorrer, ou ele achou que não podia recorrer, enfim. E o defensor depois disse, não, mas eu vou recorrer. O que eles estão querendo dizer é, se esse defensor recorrer, tá, gente, se ele entrar com essa apelação, ela vai ser reconhecida, tá, não tem problema. De novo, né, vamos garantir o duplo grau de jurisdição, só cuida isso, tá? Pra ter sido uma renúncia nesse sentido, é sem assistência da defesa. Se a defesa e o réu disseram que não iam recorrer e depois recorreram, aí não tem mais o que fazer, tá? Não vai ser admitido. Portanto, então, a resposta que nós tínhamos que marcar, né? A letra D. Agora sim, vamos para a nossa última questão, que é sobre o habeas corpus. Em relação ao habeas corpus, né? Então, vocês vejam que com o habeas sempre se pedem normalmente as mesmas coisas, né? Meio exaustivo até, né? Cabe apelação da decisão de juízo de primeiro grau que denega o habeas corpus. Então, aqui, muito cuidado, tá? Como que vocês iam saber qual é o recurso que cabe disso, né? Então, tipo, eu entrei com habeas, né? E o juiz de primeiro grau negou. O recurso cabível, tá, gente? Ele vai estar lá nesse rol aqui, que é o artigo 581, no inciso 10. O 581, vocês sabem, é o rol das hipóteses de recurso em sentido estrito. Então, como está previsto lá, não é apelação, tá, gente? É rese que cabe. Porque pensa, apelação tem que ser de sentença ou de decisão de caráter definitivo. Ou do júri, é claro, sentença do júri. Mas a apelação pensa assim, ó, ou é sentença ou é aquelas coisas de julgou incidente de incompetência, sequestro, arresto, esse tipo de coisa, tá? Então, aqui no 581 é que vocês acham as hipóteses. O ideal sempre é ler as hipóteses do rese, tá, gente? Pra saber quais são as hipóteses de rese. E cuidar, muito cuidado. Que na parte do rese, vocês sabem que tem várias hipóteses lá que não estão mais em vigor. Por quê? Porque em 84 veio a LEP e disse, não, essas coisas vão ser decididas por agravo de execução. Não, mais recurso em sentido estrito. E aí tem que sistematizar, porque as leis elas não estão sistematizadas, tá, gente? Então tem lá, por exemplo, sobre decisão de livramento condicional, consta no rese, com hipótese de rese. A gente sabe que desde 84, se você negar lá o livramento condicional, o juiz você vai entrar com agravo em execução. Tá? Aí vamos ver a letra B. Cabe recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça da decisão que concede ordem de habeas corpus proferida pelos tribunais dos estados. Veja, qual é o erro aqui? Cuidado. Esse recurso existe, acredito que vocês saibam, né? O recurso ordinário constitucional. E é quase essa a previsão dele, tá? Esse recurso, no caso, ele tá na Constituição, tá, gente? Vocês botam lá no artigo 105, né? Deixa eu ver a minha colinha. Inciso 2, letra A da Constituição Federal. E tem lá da competência do STJ, e aí vai dizer, para julgar, então, o recurso ordinário constitucional. E esse é um recurso complexo, tá? Tem essas brigas, já devem ter visto discussão jurisprudencial de que não deveria ser um recurso, deveria ser o habeas do habeas, mas enfim. O que vocês têm que saber para essa questão, o que tá errado, tá? Porque hoje a gente entende que realmente, se negou no TJ o teu habeas, tá, gente? Você vai ter que entrar com o ROC, que a gente chama, que é o recurso ordinário constitucional. Só que, tá? Não é de decisão que concede ordem de habeas. O ROC cabe de decisão que nega ordem de habeas corpus proferida pelos tribunais dos estados, tá? Então o problema é a palavrinha de concessão. Se concedeu, não é ROC, o Ministério Público não tem muito o que fazer, tá? Então a ideia aqui o erro é em conceder ordem, porque tem que ser da decisão que negou. E hoje o posicionamento majoritário da STJ é que segue sendo isso, tem que ser o ROC mesmo, tá? Aí olha a letra C, então. Não será conhecida se a petição não estiver assinada e não for acatada a determinação de regularização. Aqui, tá, gente, essa é a alternativa correta, tá? Vocês tinham que fazer uma leitura meio sistemática do habeas, porque sim, é complicado o que tá aparecendo, né? Porque o habeas não tem formalidade, lembra? Ele tem meramente alguns requisitos que estão ali, ó. Vocês vão olhar, quase quebrando meu quadro. No artigo 654, lá no parágrafo 1º, olhem, tem os poucos requisitos que vai ser escrever em língua portuguesa e que tem que estar assinado por quem impetrou. Não é nem pelo paciente, tá? Não é quem está tendo a ordem privada, mas quem entrou, tá? E aí, então, o que acontece? Se não assinar, vai poder ser conhecido? Vai, tá? Só que,
Quando chegar lá no órgão, no tribunal, enfim, diz então o 662, tá? Meu Deus, vou botar aqui em cima. 662, que diz o quê? Se chegou sem assinatura, ele manda regularizar primeiro. Ele vê se... Ele diz, na verdade, se chegou sem os requisitos do parágrafo primeiro, que são pouquinhos, exatamente para que o habeas tenha essa celeridade. E se não tiver completo, ele não, de cara não nega, tá? Ele vai tentar regularizar. Mas aí sim, se não for regularizada, aí não é reconhecida o habeas corpus, tá? Então, só fazer essa leitura, aqueles poucos requisitos, se eles não estiverem presentes, eles vão, chegou no juiz que vai julgar, né, no tribunal, enfim, ele vai decidir primeiro mandar regularizar, aí se não for regularizado, ele não pode receber. Portanto, a resposta certa é a letra C. Agora, as outras duas, ó, essa eu acredito que vocês já sabem de cabeça. É cabível, né, habeas corpus, mesmo quando já extinta a pena privativa de liberdade. A gente sabe que o habeas é somente para quando impede o nosso direito de ir e vir. Se a pena já está extinta, não cabe mais habeas corpus. E a gente sabe que isso é a súmula 695 lá do STF, tá? E a letra E, mesma coisa. É cabível o habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa. De novo, é só para quando você tá você perdeu ou está prestes a perder o teu direito de ir e vir. Pena de multa não vai tirar teu direito de ir e vir, logo, e isso é a súmula 693, logo também não cabe habeas. Portanto, tá, gente, conforme a gente viu, o gabarito dessa questão é a letra C. Espero ter ajudado vocês e espero que vocês tenham gabaritado essa prova.